investigações científicas que podem comprovar e corroborar esta situação. Para começar com algo muito simples, vamos ver a biocomunicação, ou percepção primária das células de nosso corpo, dos animais, dos vegetais. Essa biocomunicação, ou percepção primária, é que demonstra que não estamos separados, nem sós. Essas investigações científicas que vamos analisar, são do Dr. Clive Baxter, que se realizaram na década de 60, com respeito a como as plantas reagiam aos nossos pensamentos, que é algo muito simples. Este cientista estava aborrecido, esperando alguém em uma sala, e, para passar o tempo, ocorreu-lhe colocar o detector de mentiras em uma planta. Então observou que aconteciam oscilações no detector de mentiras, tinha uma reação, e parecia que as plantas percebiam algo. Então, decidiu queimar a planta com um cigarro, e, nesse momento, em que pensou fazê-lo, formou um gráfico no monitor, que denotava que havia uma emoção intensa na planta, um sentimento, algo que fazia com que esse detector de mentiras se ativasse. A partir desse instante mágico, desse descobrimento interessantíssimo, o Dr. Clive Baxter seguiu adiante com seus experimentos. Realizou investigações maravilhosas com respeito ao tema de como as células percebem. Primeiramente iniciou seus experimentos com o reino vegetal, depois com os animais, e logo com os seres humanos, descobrindo que as plantas e os animais percebem o que nós, seres humanos, sentimos, o que pensamos, inclusive do que gostamos, ou não gostamos. Fez também provas com um ovo de galinha. Pensou em quebrar um ovo, mas não queria fazê-lo realmente, e, então o gráfico não marcou nada, diferentemente dos demais pensamentos que ele tinha tido, que eram certos, e tinham movido as agulhas do detector, o que demonstra que as células sabem se dizemos a verdade, ou não. Por exemplo, comprovou que se alguém finge fazer algo a uma planta, a um ovo, ou a uma célula humana, estas não reagem, somente reagem quando é verdade a ameaça, ou o estímulo. Este descobrimento é importantíssimo porque, em consequência, podemos determinar que nossas células também percebem quando dizemos uma verdade, ou uma mentira. Percebem se somos verdadeiros, espontâneos, ou não, se somos autênticos, ou não somos. Da mesma forma percebem as células das pessoas com as quais nos relacionamos, inclusive nas quais pensamos. Clive Baxter levou ao laboratório um veterano da marinha, que tinha estado na guerra onde um avião tinha afundado seu barco, e lhe extraiu algumas células bucais, ou células brancas, logo o colocou para ver um filme sobre a guerra, e se afastou a uma distância de 12 quilômetros, levando as células bucais do veterano. Colocaram nelas aparelhos medidores, parecidos com o detector de mentiras, e, efetivamente, quando ele estava vendo no filme um avião caindo, que batia em um barco, houve uma reação importante no gráfico, e também quando o avião caiu no mar. É impressionante saber que nossas células percebem absolutamente tudo, ainda que não estejam em nosso corpo, ainda que estejam a 12 quilômetros de distância. Então isto leva-nos a perguntar, como é possível que essas células se comuniquem comigo, que sintam o que estou sentindo, ou estou vendo, se não estão dentro do meu corpo físico? Há algo que nos une a tudo, algo que não vemos, que está fazendo com que meu corpo físico, meu pensamento, influa sobre uma célula que está a 12 quilômetros, ou a qualquer distância. Extraíram células brancas de outra pessoa, também da boca, para comprovar, nessa oportunidade, se lhe afetavam sentimentos positivos como, por exemplo, uma mensagem mental de amor à distância. Para isso, uma mulher se prestou a realizar o experimento. Ela pensava no dono das células, e mentalmente dizia-lhe que o amava, o que era certo. Detectou-se imediatamente uma reação no gráfico, ficando demonstrado que as células detectam sentimentos, como o amor verdadeiro. Depois desse fato, ele utilizou um desinfetante oral, um bactericida, e enxagou a boca. Voltou a refletir-se uma alteração muito notável no gráfico, e isso foi devido a que os desinfetantes matam as bactérias, as células pequeninas, e esta destruição com esse componente químico ameaça de morte as células, e elas o detectam. O Dr. Clive Baxter, inclusive, descobriu algo que parecia insólito, que as células sentem a dor de outras células. Atrás de seu laboratório havia um banheiro masculino, que tinha um desinfetante muito forte na água, e, cada vez que alguém dava descarga para que as águas limpassem a bacia do vaso sanitário, as coordenadas do gráfico reagiam notoriamente, mas perceberam isso, sem saber qual era a origem de tal situação. Deram-se conta de que muitas células, que estão contidas na urina humana, morriam com o desinfetante, e as células bucais daquele senhor, que não tinham nada a ver com elas, estavam reagindo ante a morte de suas células companheiras que estavam no vaso. Esta é uma das comprovações mais contundentes, de que não somente nos comunicamos com as nossas células a 12 quilômetros de distância de nosso próprio corpo, mas também com as células de outras pessoas.
Muito importante saber isso, e compreendê-lo, porque assim nos damos conta de que estamos todos conectados, que não estamos separados. Criou-se, inclusive, uma ciência que se chama psiconeuroimunologia, para todos esses estudos, e tem surgido também correntes conscientes de seres humanos.